nós 6. Vou compartilhar a minha tela. E não sei, todo mundo veio ontem, gente? Não é o capítulo 17, não. Capítulo 16. Vocês vieram ontem? Eu sim. Só o Davi? Eu também. Ah, tá. Então, porque pegar do meio é complicado, né? Mas, bom, vocês estão vendo minha tela, né? Ontem a gente estava vendo reações, então, de nucleófilos atacando aldeídos e cetonas, né? Então, a gente tinha visto os nucleófilos de oxigênio, então a gente viu álcool atacando carbonila. A gente viu que se 1 mol de álcool atacar a carbonila forma um M-acetal, que o que caracteriza um M-acetal é um carbono ligado ao OH-OR, e a gente viu que se 2 álcoois entrarem, né, 2 moléculas de álcool entrarem na presença de ácido, eu vou formar um acetal, que é isso aqui. Acetal tem um carbono ligado a 2 grupos OR. E a gente viu que a reação é reversível. Então, se eu colocar muito álcool, eu formo um acetal. Se eu colocar muita água, eu hidroliso esse acetal e regenero o composto carbonílico e os álcoois. Bom, aí a gente viu o mecanismo, aí pedimos para vocês identificarem o que é um acetal aqui, vimos o uso de acetais como grupos protetores, né? Então, quando você quer que uma carbonila de aldeído ou cetona não reaja, você vai proteger ele, fazer a reação na outra parte da molécula e depois desproteger, já que formar acetal e desfazer são processos que vocês conseguem muito bem. Então, aqui, por exemplo, a gente viu um exemplo onde a gente protegeu essa carbonila, fez a redução desse grupo e depois desprotegeu esse grupo, voltando a ser carbonila. Então, foi isso que a gente viu na aula passada, nucleófilos oxigenados, como os álcoois, atacando as carbonilas de aldeído e cetona. Aí hoje a gente vai ver outros nucleófilos que podem atacar a carbonila de aldeído e de cetona. Então, por exemplo, a gente vai ver nucleófilos nitrogenados, como, por exemplo, aminas primárias. Isso aqui é uma amina primária, tá, gente? Aminas, elas têm um nitrogênio e elas são todas derivadas de amônia. Então, se você tem isso aqui, você tem uma amônia, né? Agora, se um desses hidrogênios for substituído por um grupo R qualquer, quer dizer, um grupo diferente de hidrogênio, isso aqui vai ser uma amina primária. Então, uma amina primária tem um grupo NH2. Se eu colocar um outro R aqui, isso aqui vai ser uma amina secundária. Secundária só tem um hidrogênio. E se eu colocar um outro grupo R, diferente de hidrogênio, isso aqui vai ser uma amina terciária. Então, quando eu adiciono aminas primárias, aldeídos e cetonas, eu vou ter a formação de imina. Imina, gente, é essa função aqui, ó, C-N, tá? Então, eu parto de uma função C-O e obtenho uma função C-N e produzo água na reação. Essas reações, normalmente, elas são catalisadas por ácido e elas são reversíveis. Então, se eu colocar muita amina, eu obtenho a imina e água. Agora, se eu tiver uma imina e colocar muita água, essa reação volta. Eu vou obter um composto carbonílico e uma amina primária, tá?
Já se essas aminas forem secundárias, vejam, isso aqui é uma amina secundária, porque 2 dos hidrogênios da amônia foram substituídos por o grupo R. Aí o produto já não vai ser mais uma imina, que é imina, então é esse grupo aqui, C dupla N. O produto vai ser uma enamina. O que é uma enamina? Enamina vai ter um nitrogênio ligado em uma dupla, tá? É igual enol, né? Eu acho que a gente já viu o que é um enol. Isso aqui é um enol. Então, o equivalente nitrogenado do enol é uma enamina, né? Então, o nitrogênio vai estar ligado com carbono de dupla. Então, quando você adiciona uma amina secundária, estão vendo que é uma amina secundária, gente? Tem 2 grupos R's, o produto final vai ser uma enamina, tá? Vejam. E também vai produzir água, tá? Vejam se vocês conseguem prever o produto que vai formar. Porque eu vou falar o mecanismo, mas como eu não cobro o mecanismo, vocês têm que conseguir enxergar o produto. Vejam, é como se esse nitrogênio, o produto vai, a reação dos dois vai perder água, né? Vai perder o oxigênio daqui, vai perder o H2 daqui. E aí vai formar, o nitrogênio vai ficar exatamente no lugar onde era a dupla, estão vendo? Tá? O nitrogênio, ele vai ficar aqui, vai continuar como dupla, e vai sair essa água. Aqui também, ó, vai sair... Aqui vai sair água, mas os átomos que vão sair são esses assim, ó. Esse hidrogênio, esse oxigênio e esse hidrogênio, tá? Esse carbono vai formar dupla aqui, e o nitrogênio vai entrar no lugar do oxigênio. Para vocês entenderem por que forma enamina aqui e por que forma imina aqui, a gente vai ter que discutir um pouco do mecanismo. Então, a característica de uma imina é que possui uma ligação dupla carbono-nitrogênio. Já as enaminas possuem esse grupo amino ligado a uma ligação dupla carbono-carbono. Igual eu acabei de falar, é como se fosse um enol, tá? Bom, isso aqui é uma amina o quê, gente? Primária, secundária, terciária? Primária. Primária. Então, vai formar uma imina. Vocês estão conseguindo ver a estrutura dessa imina que vai ser formada? Ó, vai perder esse oxigênio e esses 2 hidrogênios, porque vai perder água. Então, vai formar uma molécula desse jeito aqui, ó. Aqui não acontece nada, aqui não acontece nada, aqui o nitrogênio entra. Só que esse nitrogênio, ele estava ligado a todo esse resto. Então, o produto vai ser aqui, ó. Ok? Entenderam, gente? Eu sim. Então tá. E aqui embaixo, isso aqui é uma amina primária ou secundária? Secundária. Secundária. Então vai formar uma enamina. A enamina vai ter o nitrogênio onde era o oxigênio. Vai ter uma dupla aqui. Aqui eu não mexi. Aqui eu não mexi. Vou apagar esse aqui de cima para a gente ver o resto. Então, ó, é uma enamina. A enamina tem que ter um nitrogênio ligado a um carbono de dupla. A dupla só pode ter formado aqui, porque aqui não tem hidrogênio para sair. Então, aqui, esse nitrogênio ainda era ligado a um metila e era ligado a um anel aromático, um ciclo hexano. Tá? Então, aqui em cima vai perder esse oxigênio
esse hidrogênio e um hidrogênio vizinho da carbonila. Aqui dá para ver, ó. Pede o oxigênio, o hidrogênio da amina e o hidrogênio vizinho da carbonila. Então, para formar a enamina é isso, tá? Vamos ver o mecanismo para vocês tentarem entender por que num caso acontece... Aqui tem o mecanismo da formação da imina, tá? Igual eu falei para vocês, o pH dessa reação, o meio tem que estar ácido, tá? Aqui tem a velocidade da reação em função do pH. Vocês estão vendo que em pH muito baixo, a velocidade dessa reação é muito lenta. Em pH muito básico, também a velocidade é muito lenta. O pH ideal é o pH por volta de 4, que o meio ainda está ácido, tá? Nesse pH de 4, por que se eu tiver... Vejam, gente, eu vou precisar que o nitrogênio ataque esse carbono, tá? Se o pH for próximo de 1 ou 0, o meio está muito ácido. Quando o meio está muito ácido, é possível essa reação aqui acontecer? Pela minha voz, não, né? Agora, por que não? Em meio muito ácido, gente, esse nitrogênio vai estar livre desse jeito? Acho que não, né? Não, porque isso aqui é uma base. Então, em meio muito ácido, se eu colocar um pH de 1, isso aqui vai estar completamente protonado. Se isso aqui tiver protonado, ele não vai ser nucleofílico, tá? Então, pH 1 ou 0, a velocidade da reação é muito baixa porque eu não tenho nucleófilo livre. Se o pH for 14, o que vai acontecer? Vai acontecer a reação, mas ela vai ser lenta, porque essa reação ela é muito mais rápida quando a carbonila está protonada. Eu acho que eu já discuti isso com vocês, que reações envolvendo compostos carbonílicos, elas são aceleradas em meio ácido. Por quê? Normalmente a carbonila já é positiva aqui, né? Já tem essa diferença de eletronegatividade entre os dois, isso aqui é polarizado, e eu tenho um delta mais aqui. Agora, se eu coloco isso aqui em meio ácido, eu vou protonar a carbonila, e quando eu protono esse oxigênio, o oxigênio puxa ainda muito mais os elétrons para ele, deixando a carbonila muito mais deficiente de elétrons, ou seja, muito mais reativa frente ao nucleófilo, porque o nucleófilo não é um centro positivo. Então, em pH 14, eu não vou ter quase que carbonila nenhuma protonada. No pH 4, eu vou ter bastante carbonila protonada que vai estar mais reativa. Entenderam, gente? A razão desse pH? Então, vamos ver como que acontece a reação. Ó, o composto carbonílico em meio ácido, né? Porque a reação é ideal pH 4, ele vai protonar, né? Então, vai acontecer uma reação ácido-base. Isso aqui é básico. Básico é alguém que tem par de elétrons. Então, isso é básico, isso é ácido, vai ter uma reação ácido-base. Eu vou ter uma carbonila protonada. A carbonila protonada é mais eletrofílica, como a gente acabou de ver. Aí ela sofre o ataque do nucleófilo, que é a amina. A gente está estudando ataques de nucleófilos à carbonila. Então, essa amina vai atacar aqui, vai formar esse intermediário. Vocês estão vendo que eu vou perder água na reação. Então, aqui tem que perder água, mas daqui eu não consigo enxergar que tem uma molécula de água para perder. Mas se eu transferir esse próton para cá, que chama prototropismo, ou transferência de próton, eu já enxergo uma molécula de água aqui pronta para sair como grupo abandonador. Aí ela sai, o nitrogênio forma um par de elétrons e aqui eu já tenho
a imina, só que ela está protonada. Vocês estão vendo a função C dupla N aqui? Só que essa imina está protonada, né? Aí depois ocorre uma etapa de desprotonação e eu vou formar a imina. Por que que quando a amina é secundária, eu não formo imina, mas eu formo enamina? Porque quando a amina é secundária, quando eu chegar aqui nesse composto, eu vou ter, a amina é secundária, né? Então, eu vou ter isso aqui, ó. Então, eu não posso simplesmente perder, eu não posso, para neutralizar esse nitrogênio, eu não posso simplesmente perder próton igual eu estou perdendo aqui. Então, no caso da amina secundária, para esse composto aqui se neutralizar, vai ter que vir alguém pegar o próton vizinho do carbono alfa a esse carbono aqui. Aí, quando ele pegar esse próton, vai formar a enamina. Por isso que quando eu mostrei, eu não vou cobrar esse mecanismo de vocês não, gente, mas quando eu mostrei que sai um hidrogênio do lado da carbonila, o oxigênio da carbonila e o hidrogênio do nitrogênio, isso tudo pode ser muito bem visualizado aqui neste mecanismo, ó, o próton vizinho de onde era a carbonila, tá bom? Olha só, gente, igual eu tô falando desde o princípio, essas reações, elas são equilíbrios reversíveis, né? A setinha. Então, se eu colocar muita amina, eu formo imina ou enamina. E se eu colocar muita água, eu vou hidrolisar para cá. Ou então, também uma outra forma de forçar o equilíbrio para a direita é eu remover água, tá? Então, se eu remover água, acho que a gente chegou a comentar isso ontem, se eu colocar um agente secante, ou se eu usar esse aparelho aqui, que é o Jim Stark, eu cheguei a falar dele ontem, gente. Falou. Pois é, então se eu fizer a reação usando essa vidraria aqui, né? Essa vidraria aqui, que é o Jim Stark. Eu faço a reação aqui, aqueço, aí vai formando a água e o solvente vão evaporando, chega no condensador, eles condensam, aí a água, como é mais densa, ela vai acumulando aqui embaixo, aqui vai enchendo, 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 o solvente vai voltando para o balão, mas a água nunca volta, ela fica isolada. Então, é uma forma de eu retirar a água e deslocar o equilíbrio para a direita, tá? Então, todo composto nitrogenado pode ser adicionado à carbonila de aldeído de cetona, formando esses derivados com dupla e liberando água. Existem vários outros derivados de nitrogênio que podem se adicionar a aldeídos ou cetona, gente, e os nomes são muito esquisitos, mas é tudo a mesma coisa. Vejam, se eu reagir um aldeído cetona com uma hidroxilamina, também chamada de hidrolamina, mas o mais comum é chamar isso aqui de hidroxilamina. Essa hidroxilamina vai se adicionar à carbonila e sair água. Então, ó, vai sair esse oxigênio e esses dois hidrogênios, porque vai sair água, tá? Aí vai formar uma oxima. Eles podem reagir também com hidrazina. Hidrazina é isso aqui, tem uma função. A hidrazina mais simplesinha é essa aqui. Ah, primeiro aqui, ó. Na hidroxilamina, gente, por que que é o nitrogênio que ataca aqui e não é o oxigênio? Quem que é mais nucleofílico, o nitrogênio ou o oxigênio? E por quê? Alguém sabe?
Quem que é mais nucleofílico? O que é um nucleófilo, gente? Deixa eu ver quem tá aqui. Quem que é um nucleófilo? É o oxigênio que vai ser mais? Mas por essa... Quem que você acha que atacou a carbonila aqui nessa reação? Foi o nitrogênio ou o oxigênio? Não, foi o nitrogênio que atacou. Foi o nitrogênio. Então ele é mais nucleofílico. Sim, é. Por que ele é mais nucleofílico? O que é um nucleófilo? Porque ele tem elétron livre. Sim, mas o oxigênio também tem. Mas qual que dá com mais facilidade e por quê? Ah, agora eu tô em dúvida. Não, o Vai explicar. nitrogênio dá com mais facilidade. Por que o Sim, oxigênio tem mas mais eu não tô sabendo explicar dificuldade? por quê. Hã? Ah, porque o oxigênio é mais eletrofílico. Ele- a palavra não é essa, é quase. Ele é mais o quê? Eu falei eletrofílico. Pois é, mas não é, é outra coisa. Ele é mais. Ajuda a gente. Quem tá aí? Eletronegativo. Isso. É isso mesmo. Eletronegatividade. A eletrofilia é quando ele é deficiente de elétrons, né? Ah, é o contrário, né? É. O oxigênio é mais eletronegativo, então ele atrai mais esses elétrons para próximo do núcleo. Então ele tem mais dificuldade de doar do que o nitrogênio. Por isso que o nitrogênio é mais nucleofílico, é ele que ataca aqui, tá bom? Mas quando você faz uma hidrazina, você reage ao aldeído acetona com uma hidrazina, veja, a hidrazina mais simplesinha é esse composto aqui, contendo NH2 e NH2, tá? Vejam, de novo, o aldeído de cetona com composto nitrogenado e vai perder água. Aí eu formo uma hidrazona. Isso aqui é uma hidrazona, tá bom? Existem hidrazinas que são substituídas. Estão vendo aqui, ó, NH2 e aqui esse NH foi substituído, o hidrogênio foi substituído por um grupão. Isso aqui é um reagente que a gente usa até como teste de identificação de grupo funcional na prática, que é uma substância bem amarela, assim, e quando ela forma uma hidrazona, ela forma um precipitado alaranjado. Então, é um teste de identificação de grupo funcional aldeído e cetona. Mas vejam, de novo, está desenhado aqui, isso aqui é uma hidrazina, esse aqui é o nitrogênio mais nucleofílico, que é o mais externo, menos substituído, vai perder água e vai formar uma hidrazona, tá? Então, isso aqui é uma fenilhidrazina. A hidrazina mais comumzinha é NH2 e NH2. Aí, à medida que você vai substituindo esses hidrogênios, você tem as hidrazinas substituídas. Então, por exemplo, se eu substituir um desses hidrogênios por um anel aromático, isso aqui é a fenilhidrazina. Então, de novo, aqui reagiu a fenilhidrazina com o composto carbonílico, saiu água e formou a fenilhidrazona. Aqui o anel aromático foi substituído com o grupo 2,4 de nitro. Aí foi a mesma coisa. Esse nitrogênio ligou, perdeu água e formou uma hidrazona. Aí, por exemplo, existe esse composto aqui que se chama semicarbazida. Essa semicarbazida, vocês estão vendo que tem 3 nitrogênios com par de elétrons, mas só um é nucleofílico. Qual é ele e por quê? Eu vou chamar de nitrogênio 1, nitrogênio 2 e nitrogênio 3. Qual é o nitrogênio mais nucleofílico e por quê, gente? O 1 porque ele está mais longe do oxigênio. Mas só o longe faz o quê? Você está falando de efeito indutivo, de efeito de ressonância, do Eu estou que é? falando de efeito. Acho que é efeito indutivo. Vai estar mais afastado do oxigênio.
Tem o efeito indutivo também, que o oxigênio está puxando esses elétrons por efeito indutivo, mas tem um efeito mais importante que o indutivo, que é o efeito de ressonância. Toda vez que você tem um átomo com elétrons, esse H não está aqui não, desculpa, pelo amor de Deus, o H está aqui. Toda vez que você tem par de elétrons vizinho de carbonila, esse par de elétrons pode se deslocalizar por ressonância. Então, esse par de elétrons ele está preso nessa ressonância, portanto, ele é menos disponível para atacar como nucleófilo. Então, realmente, o nitrogênio que vai atacar é o nitrogênio 1. E aí ele vai perder aqui, ó, água. E vai formar uma semicarbazona, tá? Então, tem vários outros derivados de nitrogênio que atacam carbonila. Sempre vocês vão considerar na hora de ver o produto essa perda de água e a formação da dupla C-dupla-N, tá? E os nomes são nomes esquisitos mesmo, não precisa preocupar com os nomes, mas só enxergar os produtos. O mecanismo é sempre a mesma coisa. Por exemplo, qual dos compostos vistos a seguir é formado quando o 2,2-trimetil ciclohexanona reage com hidroxilamina? Hidroxilamina é isso aqui, ó. Podem me falar qual que é o produto que vai ser formado. Vamos, gente. O que vai ser formado aqui? O 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5? O 3? O 3, né? Gente, não tem condições de ser os outros estão cheios de átomos. Isso aqui não está perdendo água. Sim. Só pode sobrar esses átomos aqui. Não tem como você formar isso aqui. Ok? Vocês entenderam isso de você visualizar que a carbonila liga dupla com o nitrogênio e perde água? Isso eu consegui entender. Tá. Na verdade, eu tô achando até meio fácil. Será que eu entendi Tá, mesmo? mas é fácil mesmo. Essa parte do nitrogenado, se não cobrar o mecanismo, que é isso aqui, ela fica fácil, porque você enxerga de cara. Se você desenhar direitinho, você vai enxergar direitinho perdendo a água e formar esses compostos, tá? Então, essa aqui é a parte muito mais fácil, que é aquela parte do acetal, por exemplo, que você tem que enxergar a carbonila virando acetal ou N-acetal. Então, esses com os derivados de nitrogênio são bem fáceis de visualizar, só você ver que perde água, tá bom? Bom, então a gente viu átomo nucleofílico oxigenado, de oxigênio, átomo nucleofílico de nitrogênio, e agora a gente vai ver átomos nucleofílicos de carbono, carbonos nucleofílicos atacando carbonila. Então, o primeiro exemplo é que o íon cianeto é um nucleófilo, tá? E ele pode adicionar-se a aldeídos e cetonas. Normalmente, e aí vai formar isso aqui, que é uma cianohidrina. Normalmente, essas reações, elas não acontecem na presença só de HCN, não. HCN é um ácido muito fraco para se dissociar e protonar aqui. Normalmente, você faz essa reação no laboratório, ela é catalisada por base. Então, você usa o ácido cianídrico, né, que é super perigoso. Você usa base, a base vai desprotonar o ácido cianídrico e vai formar o íon cianeto. Então, o cianeto que vai ser o nucleófilo da reação. O cianeto ataca o carbono da carbonila de aldeído e cetona
forma esse intermediário tetraédrico aqui, alcóxido. Aí o alcóxido é uma base forte, ele mesmo pode desprotonar a próxima molécula de HCN, gerando outro cianeto que ataca outra molécula e por aí vai, ok? Então, a adição de cianeto, carbonilas de aldeído e cetona segue esse mecanismo e normalmente ela é realizada na presença de base. Isso aqui, que são chamadas cianohidrina, né, de hidroxila, as cianohidrinas, elas são intermediários muito importantes industrialmente no laboratório, porque elas podem ser hidrolisadas para ácido, cianeto, né, pode ser hidrolisado para ácido carboxílico. Então, se eu colocar água em meio ácido, eu vou hidrolisar esse ácido, esse cianeto, até ácido carboxílico. Elas podem ser reduzidas, cianeto pode ser reduzido com hidreto de lítio-alumínio até você, tipo, CN, gente, é C tripla N, né? Então, eu posso ir colocando hidrogênio aqui até saturar essa ligação. Então, eu coloco 2 aqui e 2 hidrogênios aqui, e aí eu saturo essa ligação, tá? E ela pode ser também, se você, além de hidrolisar a ácido, você promover um aquecimento forte, você pode aqui, ó, desidratar o alfa-hidroxiácido. Então, você vai formar um ácido carboxílico alfa-beta insaturado. Então, por isso que esse intermediário é muito importante, porque esse grupo CN pode ser convertido a ácido, a amina, e pode ainda aqui você sofrer desidratação. Então, cianeto é o primeiro nucleófilo de carbono que a gente está vendo adicionando aldeído e cetona. Bom, vamos ver aqui o que vai ser esse exercício. Qual o produto principal dessa sequência de reações? Bom, na primeira etapa eu formei o quê? Quando eu coloco HCN aqui, eu formo o quê, gente? Eu formo essa aqui, que é a cianidrina, tá? Depois isso aqui é para hidrolisar o grupo CN a ácido carboxílico. Isso aqui é para reduzir o ácido carboxílico a álcool. Então, o produto desta reação vai ser o produto 4, ok? Bom, e tem uma outra reação que é nova para vocês, e ela é um pouquinho mais chata de visualizar, é o seguinte: essa reação de Wittig, ela foi descoberta e é uma reação muito usada para colocar onde era a carbonila, vocês vão colocar um alceno, sendo que os grupos ligados ao carbono do alceno, ó, vai ser um alceno. Metade do alceno vai vir do composto carbonílico de origem, e a outra metade do alceno vai vir desse reagente aqui, que vai ser chamado de ilídio de fósforo. Então, é um carbânium. O que é um ilídio? É quando você tem um carbono negativo do lado de um átomo positivo. A gente vai ver como ele é formado e tal. Existem ilídio de fósforo, ilídio de selênio, de enxofre, mas essa reação de Wittig, ela é um ilídio de fósforo, tá? E o produto da reação, então, vai ser um aldeído de cetona, um reagente de Wittig, e este carbono vai se juntar com esse carbono e eles vão formar um alceno. E vai sair também nessa reação, aqui ó, fósforo vai ligar o oxigênio
e vai formar óxido de trifenilfosfina, que você vai separar, vai purificar, porque quando se faz essa reação de Wittig, normalmente a gente está interessado no alceno, tá? É uma reação muito eficiente, assim, ela praticamente não apresenta reações laterais, não tem rearranjo. Basta você saber como preparar esse lídio de fósforo que você consegue formar uma ligação carbono-carbono, que é uma coisa muito importante em química orgânica, né? Você formar uma ligação carbono-carbono. Esse lídio de fósforo, na verdade, ele tem duas estruturas de ressonância, essa e essa, mas vários estudos mostraram que a molécula real se parece muito mais com isso aqui, ou seja, com um carbono negativo vizinho de um fósforo. Essa ressonância aqui não é muito eficiente porque envolve superposição de orbitais de energia diferente. Como que ela vai, por que que acontece, né? Como que esse carbono se liga ao carbono da carbonila? Então, vou mostrar o mecanismo para vocês. Primeiro, como que se prepara um ilídio, né, de fósforo. O ilídio de fósforo, ele é preparado a partir de trifenilfosfina, mais um haleto de alquila, é como se fosse uma reação SN2. Aí você forma esse fósforo, se liga ao carbono e sai iodeto, tá bom? Então você forma, o fósforo fica positivo, você forma esse composto de fósforo e depois você usa uma base muito forte, pode ser um grinhar ou um organolítio, porque aí você vai tirar esse próton aqui vizinho do fósforo. Esse próton é muito ácido porque o fósforo está puxando elétrons aqui. Aí quando esse hidrogênio é retirado, você faz um carbânio, que já é o ilídio, certo? Então, esse carbânio vai ser o nucleófilo da reação. Como todo nucleófilo, ele vai atacar a carbonila, a ligação C-O vai se desfazer e esses elétrons π atacam o fósforo. O fósforo pode receber elétrons, né? O fósforo pode expandir camada de valência. Então, vai formar um intermediário de 4 membros, que é chamado oxafosfetano, que é muito instável e se reorganiza. Eu não vou mostrar as setinhas aqui, mas ele se reorganiza formando uma dupla entre o carbono que estava ligado ao fósforo e o carbono da carbonila. Com isso, onde eu tinha a carbonila antes, agora eu passo a ter o carbono que veio do Wittig, tá? A força motriz dessas essas quebras de ligação aqui é a formação de uma ligação oxigênio-fósforo que é muito forte. Bom, vamos ver se vocês conseguem saber quem que é o produto H. A primeira etapa, gente, o que que acontece nessa primeira etapa? Você tem o fósforo e você tem um haleto de alquila. Então, o fósforo, vejam, o fósforo, quando ele está ligado a essas 3 fosfinas, o fósforo é um átomo nucleofílico, ele tem um par de elétrons para atacar o carbono que tem um bom grupo abandonador, é como se fosse uma SN2, tá bom? Então, o que que vai acontecer aqui nessa primeira etapa? Hein, gente? Eu acabei de falar. Professor, volta no outro slide, por favor. Sim. Ah, então o fósforo vai atacar o carbono que está ligado ao bromo. Isso. Então, o fósforo vai atacar aqui e vai sair o brometo, certo? Sim. Então, nesse primeiro momento, eu vou formar aqui, gente,
esse aqui, ó, esse pH é a mesma coisa que fenila, né? Às vezes vai estar assim, às vezes esse fenila vai estar representado assim. Isso aqui também se representa fenila. Às vezes pode estar representado assim, C6H5, tudo isso é fenila, tá? Então aqui, por exemplo, tá C6H5. Então esse fósforo vai atacar aqui, eu vou ficar com C6H5, CH2. O bromo foi embora, o fósforo se ligou e o fósforo continua ligado a 3 C6H5. E aí o fósforo está positivo, tá? Aí depois, o fósforo positivo, ele torna o hidrogênio do carbono vizinho muito ácido. Então você coloca uma base forte, você vai remover um desse. Aqui tem 2 hidrogênios. Aqui tem um hidrogênio. Aqui tem um hidrogênio. Aí, quando você coloca essa base muito forte, é para você remover um hidrogênio e formar o carbânio. Porque o reagente de Wittig, ele é um carbânio vizinho de um fósforo positivo. E esse carbânio que vai ser o nucleófilo, tá? E agora, gente? Ele vai atacar ali o outro carbono. Sim, agora ele vai atacar aqui. E aí o produto da Wittig vai ser o carbono com os 2 grupos ligados e do Wittig vai vir o carbono com as 2 coisas que estavam ligadas a ele. Então, qual que vai ser o produto aqui, hein? Ah, estou em dúvida. Ó, O... vocês vão ter que achar uma coisa que vai ter um carbono ligado a C6H5 e CH3, ligado a um carbono que tem essa parte aqui, ó. Carbono que está ligado a um hidrogênio e um C6H5. Qual que é a única molécula que tem isso? É a B? B? É. Não, C6. porque você está vendo que nesse carbono aqui, no carbono que vai pertencer à dupla, tem que ter ligado um hidrogênio e um C6H5. No B, não, e outra coisa, a reação de Wittig forma um alceno. A letra B nem tem alceno, tá vendo? A B não tem alceno, a não tem alceno. Agora vamos ver essa aqui, a C. Ela tem um alceno aqui, essa tem um alceno aqui e essa tem um alceno aqui. Esse alceno, ele deve ter sido formado de alguma coisa cujo carbono estava ligado a hidrogênio e C6H5. Oba, aqui tem um hidrogênio C6H5. Mas o outro carbono tem que estar ligado a CH3 e C6H5. Não está acontecendo isso aqui. Não está acontecendo isso aqui e está acontecendo isso na E. Vejam, esse carbono está ligado a um hidrogênio C6H5. Hidrogênio C6H5. E este carbono está ligado a um CH3 e um C6H5. Então, esse carbono está aqui, ó. Carbono ligado a um CH3 e um C6H5. Vou voltar lá para vocês verem, ó. Ó,
Quando a VITG acontece... Não, acho que é antes ainda. Aqui é muito visual isso aqui. Você tem o composto carbonílico. Este carbono do composto carbonílico, com tudo que estava ligado a ele, está no produto, no alceno. Vai formar um alceno, reação de Wittig, tá? Então, este carbono vai fazer parte da dupla, de um lado, e o outro carbono da dupla vai ser o carbono que veio do Wittig, com o que estava ligado a ele. Ele vai perder o fósforo e vai perder o oxigênio. Então, você vai ter um carbono com os dois grupos que vieram do aldeído e um carbono com os dois grupos que vieram do Wittig, entendeu? O reagente de Wittig, esse lídio de fósforo também é chamado de reagente de Wittig. Então, vamos lá de novo, no exercício. Aqui você tem o composto carbonílico, certo? E aqui a gente chegou no Wittig. Então, o que que você vai ter que reconhecer? Que este carbono vai fazer parte da dupla, chamada de carbono 1. E este carbono do ilídio vai fazer parte da dupla, que é o carbono 2. No carbono 1, o que está ligado? O oxigênio vai embora. O que está ligado no carbono 1? Um CH3 e um C6H5, certo? O que está ligado no carbono 2? Tirando fósforo. O que está ligado no carbono 2 aqui? Quais grupos? É Não tal é C. não é um hidrogênio e um C6H5? Sim. Aonde que nas respostas você tem um composto com essa sequência? Ele pode estar virado de cabeça para baixo, para o Tá na lado, E mesmo. para trás, mas o único composto que tem essa sequência é o E. Visualizou? Agora sim. Então, nunca se esqueçam que quando você vai fazer uma VIT, você tem que reconhecer que o carbono da cetona ou do aldeído, ele vai ser um dos carbonos do alceno e o carbono do ilídio vai ser o outro, tá bom? Bom, aí aqui já é o contrário. Ele te dá o alceno e pergunta qual é o reagente de Wittig que você deve usar para sintetizar esse alceno. Então, você tem que imaginar que essa dupla foi construída a partir de um composto carbonílico e de um reagente de Wittig. É o 2, né? O 2. O 2 dá. Tem o 2. É só o 2. Deixa eu ver. Esse aqui também daria CH3, CH. Pelo outro lado também dá, né, professor? Esse aqui também dá. Aí é o seguinte. O que que acontece? Eu achei que a gente não ia abordar isso, mas se tiver duas opções, e tem duas opções, tá? Porque o que acontece? Esse composto aqui do exercício, ele poderia ser formado, dois caminhos para formar. Ou ele pode vir de uma carbonila do lado de cá. Aqui tem hidrogênio.
Aqui tem hidrogênio. Então, não se esqueçam que quando é formado um alceno, um carbono veio da carbonila, o outro carbono veio do carbânio do ilídio, tá? Então, suponhamos que a carbonila veio do lado de cá. Então, isso aqui antes, deixa eu até desenhar do jeitinho que tá ali para vocês visualizarem melhor. Isso aqui podia ser um aldeído, que reagiu com um Wittig desse jeito aqui, ó. Estava ligado a um hidrogênio, a um CH3 e a um fósforo positivo. Tá? Se eu fizer essa reação desses... Esse aqui é o fenila, que eu vou colocar como Fi. Então, aqui eu teria a possibilidade de formar esse composto. Uma outra alternativa que eu teria era vir com o Wittig do lado de cá, ou seja, eu teria um carbânio aqui, ligado ao fósforo. Então, esse seria o Wittig, aqui o fósforo positivo, que poderia estar atacando este composto carbonílico aqui, ó, O, metila H. Os dois caminhos levariam a esse produto, tá? Só que tem um caminho melhor, que é o seguinte: para formar esse reagente de Wittig aqui, a trifenilfosfina, ela teria que atacar um haleto desse tipo aqui, ó. E para eu formar esse Wittig aqui, eu teria que atacar a trifenilfosfina, teria que atacar esse haleto aqui. Mas ambos são haleto primário, então não vai ter muita diferença não. Então os dois caminhos dariam certo, porque normalmente quando o haleto é menos impedido, o caminho é favorecido. Mas nesse caso aqui, realmente vai dar para... esse 1 e esse 2 podem ser considerados respostas corretas, tá bom? Se vocês não estiverem acompanhando, depois vocês olham a gravação na hora que vocês forem estudar, que eu acho que vocês vão conseguir seguir por isso tudo que eu fiz. Aqui pergunta qual é o reagente na síntese mostrada a seguir. Então, vejam, esse composto carbonílico vai dar esse alceno. Vocês estão vendo que essa parte aqui veio daqui? Estão vendo, gente? Este carbono aqui é esse, que está ligado a etila, etila. Então, agora, se a carbonila veio, se essa parte aqui veio da carbonila, essa parte aqui tem que ter vindo do ilídio, tá? Então, esse reagente de Wittig aqui, provavelmente era esse aqui, ó. Era um reagente de Wittig, que era um ciclo de 5. Nossa, tá horrível esse ciclo de 5. Esse reagente de Wittig, para adicionar a carbonila e ter dado isso, tem que ser um reagente de Wittig desse jeito aqui, ó. Aqui tem que ser o carbono negativo. Então, aqui tem que ser o fósforo positivo. E aqui tem que ser negativo. Esse reagente de Wittig foi formado pelo ataque da trifenilfosfina a um carbono que tinha um haleto aqui. Então, a resposta para aqui, quem que é o W, é a trifenilfosfina atacando o bromociclopentano, tá? Se isso aqui for o bromociclopentano,
Quando a fosfina atacar aqui, o cloro sai. Primeiro vai formar uma coisa só positiva aqui, mas depois essa base vem arrancar o próton e forma o ilídio. Então, aqui ensina vocês a pensarem de trás para frente, né? Você tem o produto final e você tem que achar quem são os reagentes que deram origem a esse alceno. Lembrando que um carbono vem do composto carbonílico e o outro carbono vem do ilídio negativo, tá? Então, essas são os nucleófilos que a gente vai ver, vai estudar adicionando uma carbonila. Os de oxigênio, os de nitrogênio e os de carbono. Porque os outros, gente, aqueles nucleófilos de carbono Grignard, mais organolítio e alcineto, tudo isso já foi visto no capítulo 12. É considerado que vocês sabem também o que um Grignard faz numa acetona, por exemplo. Então, se eu tiver uma acetona e eu reagir a um Grignard, você vai ter um álcool terciário aqui, porque um Grignard adiciona um outro grupo alquila. Isso é da primeira prova, mas é considerado dentro desse capítulo, porque é uma adição de carbono nucleofílico à carbonila. E para fechar esse capítulo, a única coisa a mais que a gente estuda sobre aldeídos e cetonas é que os aldeídos eles são facilmente oxidados a ácido carboxílico, isso vocês já sabiam também, né? Quando a gente usa permanganato de potássio em meio básico, o meio está básico, né? Então você não está na forma de ácido carboxílico, o meio básico você está na forma de sal, de carboxilato, mas se depois você colocar ácido aqui, você protona esse carboxilato e você obtém ácido carboxílico. Aldeídos são facilmente oxidados por agentes oxidantes até meio brandos, como o óxido de prata, também forma carboxilato, porque o meio é básico, depois se acidifica para obter o ácido carboxílico, e por complexo de prata também, né? Então, todos esses agentes de prata aqui são oxidantes que transformam aldeído em ácidos carboxílicos. As cetonas, elas não vão ser oxidadas mais porque não tem mais hidrogênio numa cetona para ser oxidada. Então, as cetonas não tem como você oxidar uma cetona, sendo que a aldeído é super fácil de oxidar, tá? Então, aqui, por exemplo, essa reação, baseada no que eu acabei de falar, não é muito difícil de você prever. Esse sal de prata aqui, né, esse complexo de amoniacal de prata, quando ele reagir com esse aldeído, qual que vai ser os produtos que vai ser formado aqui? Lembrando que amônia, né, o meio é básico. Então, o que vai ser formado? Hein, gente? É um agente oxidante e esse aldeído vai para ácido carboxílico, só que o meio está básico, então está na forma de carboxilato. Não vai acontecer nada aqui, tá? Então não pode ser esse, não pode ser esse, porque aqui só tem um carbono e aqui tem dois carbonos. Não pode ser álcool, porque álcool é aldeído reduzido, e não pode ser aldeído. Então vai ser o composto de número 2, ok? Então, quando você coloca seu aldeído na presença desse complexo amoniacal de prata, você faz a oxidação do aldeído para ácido carboxílico, o meio tá básico está na forma de carboxilato. E são essas as reações do capítulo 16
que a gente vai dar para vocês. A gente cortou muita coisa, mas o básico está aqui. E eu não vou começar o capítulo 17, porque essa aula do segundo horário ninguém merece, né? Então, eu vou começar o capítulo 17 na próxima aula, que vai ser segunda